patriotas, eu sou Daniel Dávila, estou aqui para mais um vídeo com vocês. Tem vídeo hoje aqui, né? Vamos lá então, vamos dar continuidade, né, ao vídeo anterior, aonde o nosso imperador fez aquela coisa de cancelar a visita do representante do governo americano. Antes, um detalhe, alguém disse para mim, com relação ao vídeo anterior, né? Ai, você fala muito rápido. Não dá pra entender o que você tá dizendo. Fala muito ligeiro também, né? Fala muito rápido. Não dá pra ouvir o que você tá falando. Tá bom, então eu vou falar mais pausadamente. Tá atendendo a milhares de pedidos, tá? Vamos falar pausadamente, então, tá bom? Vamos lá, então. A coisa aqui é a seguinte, tá? O negócio escalou, porque não ficou só na coisa do imperador ter feito aquela burrada. Aí vem o cachaceiro também, deu mais uma ali. O cachaceiro cancelou o visto de entrada lá do Darren Beat, né? Que é o representante do presidente Donald Trump. Isso vai dar ruim. Tô dizendo pra vocês que isso vai ficar muito, muito ruim. Pena que vai ser pra nós também. Mas agora é o seguinte, deixando de delongas, vamos logo aí aos videozinhos que eu separei pra vocês que tratam dessa questão aí. Vamos lá, assiste o vídeo aí e eu volto em seguida. É esse o cenário. E agora tem uma informação que o Barros vai trazer pra gente, que Lula também, seguindo os passos de Mauro Vieira, e aquela decisão estúpida, né, de negar a ida do Darren para ver o presidente Bolsonaro, aquele do governo americano e tal. Ouça essa que acaba de chegar. Inacreditável. Luiz Inácio Lula da Silva está ali brincando de ver quem é mais poderoso, né? E toma uma decisão que eu entendo que vai escalar, hein? Isso vai dar ruim para nós. Conta, Barroso. Pois é, Pitoli, é destaque lá no nosso Instagram, no @AuriverdeBrasil, que o governo do presidente Lula anunciou hoje a revogação do visto de entrada no Brasil de Darren Beattie, que é o assessor sênior do governo Donald Trump. A medida foi tomada após o Itamaraty identificar o que classificou como má-fé na solicitação do documento. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, Beattie teria omitido informações sobre os reais objetivos no país ao alegar que cumpriria agendas oficiais com o governo brasileiro, quando, na verdade, segundo o Itamaraty, buscava realizar uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Darren Beattie é o responsável por políticas voltadas ao Brasil no Departamento de Estado dos Estados Unidos e ele tinha viagem programada para a próxima semana. O plano inicial incluía uma ida a Papudinha, onde Bolsonaro cumpre pena. No entanto, o Itamaraty informou ao Supremo Tribunal Federal que o encontro pretendido não constava na agenda diplomática oficialmente comunicada. E aí o Lula fez uma menção a essa questão hoje no Hospital Federal, no Rio de Janeiro, Hospital Federal do Andaraí. Ele comenta esse tema, nós temos um trecho do vídeo, vamos acompanhar. Tá? E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não. Sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Ah, tá sendo. Nossa. Em Barros, que troca, hein? Se trocar o Padilha por uma lata, perde a lata, hein? Você já entendeu do quê? Então é por isso que ele suspendeu a autorização de entrada do país do responsável pelas políticas junto ao Brasil, do Departamento de Estado americano, e o Lula acha que isso vai dar certo. Você quer ser subserviente, Pitoli, aos Estados Unidos? Você acha que ia ser subserviente? Vamos fazer o seguinte, vamos esperar a volta da Magnitsky, e para aqueles que estão desacreditados da Magnitsky, se ela não tivesse importância nenhuma, se ela não significasse nada, Joesley Batista não teria agido. Não teria empenhado tudo o que gastou de dinheiro para ter proximidade com Trump,
numa cartada para tirada ou retirada da Magnitsky ou suspensão da Magnitsky sobre Moraes. Você acha mesmo que se não tivesse nenhum problema, fui magnetizado, tomar um vinho aqui, um whiskinho, Macallan para comemorar. Tomar um whiskinho de 9.300 libras a dose para a gente comemorar. Amigo, a Magnitsky pega, atrapalha, em especial estes que ganham esse dinheirinho ali, 129 milhões, tá? Tem impacto sim. Repito, se não tivesse nenhum impacto, Joesley Batista não precisaria usar carta na manga, o seu zap para quem gosta de um truco, para negociar sobre Moraes com Trump. Agora, você acha mesmo que vai parar por aí? Você acha que Marco Rubio não vai agir? Você acha que o Darren Beattie não vai agir? Tô gostando disso, viu? Lula quer defender Alexandre Padilha. Se trocar pela lata, perde a lata, hein? Se trocar pela lata, perde a lata. Quando o assunto é Padilha, tá? Então ele quer dizer para mim, o Lula, que por conta da retirada do visto da esposa, da filha e do ministro da Saúde, ele entra numa briga com o Departamento de Estado americano. Tá bom. Beleza. Vamos torcer para o jacaré, como disse um ouvinte há pouco, né? Vamos torcer para o crocodilo nesse filme. O jacaré ficou pequeno, não é? Vamos com notícia? Então, o Brasil revogou o visto do assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esse assessor visitaria Jair Bolsonaro. A medida pode gerar aí uma resposta diplomática dos Estados Unidos. Quem tem os detalhes de Estados Unidos, quem está por dentro de todos os contextos e chega ao vivo conosco é o meu amigo Eliseu Caetano. Boa tarde, Eliseu, que sempre conversa comigo de manhã lá no Jornal da Manhã. Eu sempre falo bom dia para ele. Agora é hora da gente conversar durante as tardes. Tem café por aí também e muita notícia, né, Eliseu? Bem-vindo. Oi, Bia, muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham em tempo real. Por aqui sempre tem café e com muitas notícias. E notícia quente de última hora é o que a gente gosta, é o Breaking News. Então seja muito bem-vinda, Beatriz Frenner, a nossa lojinha de notícias em tempo real aqui na Jovem Pan, viu? Espero que você curta essa semana, passar com a gente aqui todas as tardes. Agora vamos para essa notícia porque, olha, Donald Trump está sofrendo um duro revés e esse revés vem daí do Brasil, viu? Aliás, falando em Donald Trump, Bia, daqui a pouquinho, no final da tarde, ele está voando de Washington, da capital americana, para cá, para o sul da Flórida, para Mar-a-Lago, onde ele tem uma casa. E ele vai passar o final de semana aqui. Vocês lembram bem o que Donald Trump fez nos últimos finais de semana em que ele esteve em Mar-a-Lago, né? Teve Irã, teve Venezuela. Seguiremos atentos e de plantão aqui nesse final de semana. Mas essa notícia pegou todo mundo aqui nos Estados Unidos de surpresa. A revogação do visto de um dos assessores de Donald Trump. Ele iria ao Brasil participar de uma série de eventos e dentre esses eventos estava programada uma visita ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, agora há pouco, veio a confirmação por parte do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de que o nosso país revogou, ou seja, cancelou e por tempo indeterminado o visto de Darren Beattie, assessor associado ao presidente Donald Trump. E claro que essa informação já repercute bastante aqui, não apenas nos Estados Unidos, mas em boa parte do mundo neste momento, mas especialmente aqui e mais precisamente dentro da Casa Branca, viu? E pode abrir um novo capítulo aí de tensão diplomática entre os dois países. Pelo menos quem me garantiu isso foram as fontes com as quais eu conversei agora há pouco antes de entrar no ar. Esse episódio, Bia, ele já ganhou aí destaque nos círculos diplomáticos, nos círculos políticos daqui dos Estados Unidos, porque envolve um assessor direto de Donald Trump. Segundo analistas e fontes nossas, essa decisão brasileira pode ser interpretada por Washington como um gesto político direto contra um integrante do entorno do atual presidente dos Estados Unidos, o que aumenta e muito a possibilidade de uma resposta institucional, ou seja,
vem chumbo grosso por aí, falando no bom português, viu? Como Washington pode reagir a isso? Foi uma das minhas perguntas para as nossas fontes. Bom, o Departamento de Estado costuma tratar de ações envolvendo vistos de autoridades estrangeiras como parte de um quadro diplomático mais amplo. Mas nos bastidores tem 3 pontos principais que podem acontecer. Se a decisão brasileira foi estritamente consular ou politicamente motivada, se houve quebra de protocolos diplomáticos e se esse gesto configura uma retaliação direta contra Washington. Daí, em situações como essa, o que os Estados Unidos podem fazer? Solicitar explicações formais ao governo brasileiro, iniciar consultas diplomáticas ou até emitir uma nota pública. Inclusive, nós do jornalismo da Jovem Pan já pedimos uma nota oficial tanto para a Casa Branca quanto para o Departamento de Estado. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, Bia, trazendo exatamente a fala de Donald Trump, porque ele de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, agora há pouco ele participou de um evento aí no Brasil e disse o seguinte: eu tirei o visto daquele cara lá e não vamos deixar ele entrar aqui enquanto os Estados Unidos não derem o visto para o meu ministro da Saúde de volta. A gente vai seguir acompanhando porque isso promete não parar por aí. Pois muito bem, aí estão os vídeos que eu separei contando a situação. Gente, essa coisa não vai dar certo, isso não tem como dar certo. De jeito nenhum tem como dar certo. Porque estão comprando briga com quem? Com os Estados Unidos. E no pior momento possível. Eles estão lá agora às voltas com aquele problema enorme que eles estão tendo lá no Oriente Médio com o Irã. Ainda me vem esse cachaceiro daqui criando problema também dentro de casa, tá? Essa coisa vai ter resposta, estou falando para vocês se preparem, nós vamos ter surpresas aqui. Porque não vai deixar barato, por menos que isso lá, o cara de Cuba lá se deu mal. E também por menos que isso, o Maduro também se lascou. Agora, o Maduro não teve a pachorra de cancelar o visto de algum representante americano. Fazer as bravatas dele lá, aquelas palhaçadas dele lá, mas em momento algum ele fez isso aqui: eu vou cancelar, aqui não entra ninguém, tá, dos Estados Unidos, aqui não vai entrar esses representantes. Ainda bem que ele queria que entrasse no representante, porque os representantes que entraram na Venezuela eram de outra coisa, né? Mas entraram lá. Para azar deles, os representantes americanos que entraram na Venezuela eram do Pentágono, né? Mas tudo bem, a questão é que esse cachaceiro aqui está indo no mesmo caminho. Ele não entendeu a verdade dos fatos ainda. Ele acha que tem as costas quentes com a China e com a Rússia. A Rússia está apavorada lá, tá em petições da miséria, né? Agora que ficou exposto que o exército deles é uma coisa ridícula, que eles achavam poderosos, né? Tomaram um pau lá na Ucrânia. A China não quer se meter com nada disso, ela quer sempre estar bem com todo mundo, porque ela quer vender para todo mundo. Ela não vai tomar partido de ninguém, a China, né? E por algum motivo esse cachaceiro acha que alguém está aplaudindo ele, porque só quem aplaudia ele era quem? Era a Venezuela, que dançou, é o Irã, que dançou também, e é Cuba que vai dançar agora esses dias aí. Não conte com a China nem com a Rússia, que eles querem saber o que é o que da vida. Agora ele mandou as Forças Armadas se prepararem para alguma eventualidade. Assim. E, as Forças Armadas não têm dinheiro para nada. Ele cortou o orçamento das Forças Armadas. A Marinha encalhou esses navios aí na praia da Macumba esses dias aí, que eu fiz um vídeo sobre isso. A Força Aérea sem dinheiro para combustível. Também fiz um vídeo sobre isso. E agora o Exército ali, também com problemas até de alimentação lá para os quartéis, né? Que fazem racionamento. Muitos quartéis do Exército estão fazendo meio expediente, que aí o pessoal só começa a trabalhar a partir do meio-dia, não tem que dar almoço pro pessoal, né? Porque tá assim desse jeito. E o cachaceiro acha que nós temos como enfrentar. Olha só, cara. O Irã, armado até os dentes, mas apanhou assim, sabe o que é? Sabe aquela surra assim de dar em 10? Pois o Irã apanhou sozinho. Uma surra de dar em 10, assim, ele apanhou sozinho. E esse cachaceiro, nesse caso aqui, ele acha que pode enfrentar os americanos. Com o quê? Com as sucatas aí. Com o pessoal que só pinta cordão de calçada, o outro que encalha navio lá na praia, o outro só que não tem dinheiro para o combustível dos aviões. É com isso que ele acha que ele vai enfrentar os Estados Unidos. Só que pode ser que os Estados Unidos fiquem com pena, né, de atirar nesse pessoal. Se não tiverem pena, nós vamos ter uma situação muito desagradável. Nós não temos como enfrentar. Olha, se essa briga fosse com a Argentina, a gente já não ia ter como enfrentar. Sendo com os Estados Unidos, então, é certeza que a gente vai apanhar muito. Culpa
desse cachaceiro. Porque o que ele tem, esse ranço que ele tem com os Estados Unidos, eu não entendo, cara. Porque a China só quer saber de explorar. Ele acha que tem amizade com a China. O Xi Jinping ele só faz amizade com quem ele pode explorar. A Rússia não conta com ela, que ela tá com o chapéu na mão faz tempo já. O Irã caiu, a Venezuela caiu, Cuba tá ali esperando para virar democracia agora, né? Então o Canel já tá preparando para sair de lá. Esse cachaceiro acha que conta com quem? Quem é que apoia ele? Ele não tem apoio ninguém de casa. Então tá aí, tá? Pra você ver a enrascada que nós estamos nos metendo e vai sobrar pra nós. Porque seja qual for a retaliação que os Estados Unidos vão fazer, com certeza nos atinge também. Que eu já falei no outro vídeo, eu sou muito favorável que tenha retaliação só contra eles ali. É contra aquele ministro das Relações Exteriores, é contra o verdadeiro ministro das Relações Exteriores, que é o Celso Amorim. Olha, nós estamos numa situação muito difícil, tá? Mas eu estou acompanhando tudo isso aqui e venho trazendo para vocês, tá? Por favor, não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de deixar o seu comentário e diga se gostou, que eu já estou falando mais devagar, tá? Você tá falando muito depressa. Eu falo muito rápido, não dá pra entender o que você tá dizendo. Tá bom, agora estou falando bem pausadamente, tá bom? Tá bom, viu? Não tava a chorar. Então, gente, por enquanto era isso. Daqui a pouquinho eu volto com mais essas novidades e coisas que estão rolando e se enrolando por aí, tá bom? Grande abraço para vocês e até daqui a pouquinho.